Olá pessoal, para falar de zona de convergência intertropical e zona de convergência do Atlântico Sul, nós precisamos entender, no mínimo, quais são as massas de ar que atuam no território brasileiro. Eu sou o professor Geselberg e estou aqui para falar mais um pouquinho sobre climatologia, sobre circulação das massas de ar e sobre zonas de convergência. Bora comigo aqui? Pessoal, olha só. As massas de ar que atuam no Brasil, acompanha comigo. Nós temos representado aqui na nossa lousinha um croquis, né? Croquis é esse mapa espontâneo que nós fazemos das massas de ar que atuam no Brasil. Nós temos a massa de ar equatorial atlântica formada pelos ventos alísios, né? Os ventos alísios que vêm de norte, os ventos que vêm do sul, do hemisfério norte e hemisfério sul, se encontram na linha do Equador. Essa massa de ar quente e úmida, trazendo muita umidade, faz com que forme um grande canal de chuva, né? É o que nós chamamos de zona de convergência intertropical. Dentro do território brasileiro, nós temos ao norte do Brasil a grande floresta amazônica, que vai contribuir muito para a formação de um outro tipo de massa, a massa de ar equatorial continental, praticamente com as características muito próximas da equatorial atlântica, né? A diferença é que essa é formada pelo continente através do processo de fotossíntese, que é denominado de evapotranspiração. As árvores da floresta amazônica cedem muita água para a atmosfera, nesse caso aqui a formação de um grande corredor de nuvens, cujo já tem um estudo falando sobre o tal do rio voador. Tamanha a quantidade de água em estado gasoso que é evaporado, formando grandes canais de nuvens aqui na região norte do Brasil, propiciando chuvas. E essa mesma massa de ar equatorial continental, ela se desloca em direção ao oeste, mas o que acontece aqui? Nós encontramos as Cordilheiras dos Andes, que é uma cadeia de montanhas que fica na costa oeste da América do Sul. Mas apesar do Brasil não possuir montanhas, as montanhas que ficam em outros países vizinhos aqui na costa oeste do continente sul-americano impede que essa massa de ar equatorial continental vá para o Oceano Pacífico. Então essa massa de ar, ela sofre uma barreira pelas montanhas. As montanhas, as cordilheiras dos Andes, faz com que essa massa de ar equatorial continental volte para o interior do continente. E quem que está no interior do continente? O próprio Brasil. Claro, países como Bolívia também, Paraguai serão beneficiados, mas quem é o maior beneficiado com isso é o Brasil, que recebe chuvas durante os meses de verão das massas de ar equatorial continental, que se desloca do norte do Brasil para a região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Essa setinha vermelha que você está vendo aqui, ela chega até o sul do Brasil, trazendo chuva nos meses de dezembro, janeiro, até os meses de março, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, até os meses de março, formando uma zona de convergência, né, de massa de ar equatorial com outro tipo de massa de ar, a massa de ar tropical atlântica, que é aquela massa de ar que é formada numa área de alta pressão, onde as massas de ar se dispersam e forma justamente em cima do Oceano Atlântico. Essa massa de ar se desloca, só que agora ela está úmida, trazendo umidade do oceano, então ela vem quente e úmida por ser tropical, quente, e por ser úmida por vir do Oceano Atlântico, trazendo umidade. Ela adentra o território brasileiro pela costa leste,
Então, a maior parte de chuvas, interferência no nosso clima é graças à massa de ar tropical atlântica. Bom, acontece que nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro até março, essa massa de ar tropical atlântica se encontra com a massa de ar tropical continental, formando uma zona de convergência do Atlântico Sul, as ZACAs. Tá? Então, é a massa de ar tropical atlântica encontrando com a massa de ar equatorial continental. As duas são massas de ar quente e úmida, então não há choque, não há frente. As duas massas de ar se convergem muito bem, formando um grande corredor de chuva, de nuvem nesses meses, nessa época do ano. É um período do ano que tem muita precipitação e aí redobra a nossa atenção para que evite tragédias como ocorreu em Nova Friburgo, em Angra dos Reis, tragédias como ocorreu também em Teresópolis, cidades das áreas de encostas, áreas íngremes que recebeu uma grande quantidade de água e devido à ocupação irregular ocorreu deslizamento dessas áreas, atingindo muitas famílias e muitas vítimas, sendo feitas muitas vítimas devido ao mau uso do solo, à ocupação irregular e também não se atentando para esses períodos em que a chuva deixa o solo nas áreas de encostas mais vulneráveis, né? E se movimenta com maior facilidade. Tranquilo? Então, nós vamos falar também sobre as ZACAs, então preciso entender que é o encontro da massa de ar equatorial continental com a massa de ar tropical atlântica. São duas massas de ar muito importantes no território brasileiro. Aí, temos uma massa de ar não bem grata, ela não é bem-vinda no nosso país. É a massa de ar, deixa a moto passar. Sempre o cara coloca um escapamento desse na moto. É a massa de ar tropical continental. A massa de ar tropical continental é formada no meio do continente, né? Óbvio, né, professor? Se é continental, é no meio do continente. Uma área de alta pressão, a mesma área de alta pressão que desce no Oceano Atlântico, forma a tropical atlântica devido à umidade do oceano. Aí uma outra célula de alta pressão se forma aqui no meio do continente. Aí não tem oceano, não tem lago, não tem... A massa de ar fica o quê? Seca. Ela é quente e seca. E quando essa massa de ar ganha força e ela adentra o território brasileiro, porque ela é formada na região do Paraguai, conhecido como Depressão do Chaco, e Pantanal brasileiro, Pantanal mato-grossense, quando essa massa de ar ganha força, essa massa de ar chega quente e seca e períodos que não causam chuva, períodos de estiagem. Até esses dias atrás, nós estávamos sobre uma massa de ar quente e seca, uma área de alta pressão, que é essa típica massa de ar aqui, a tropical continental. Ninguém gosta dela. Quando ela chega, ela deixa o ar seco, e dependendo dos dias que ficamos sem chuva, essa massa de ar aqui, devido à falta de chuva, à estiagem, começa a ter suspensão de partículas, ou seja, poeira na massa de ar, que o céu fica até marrom, né, de tão seco que a massa de ar fica. Essa é a tropical continental. Ela ganha mais força nos meses de abril, maio, junho, período de inverno, que é o nosso inverno, ele é mais seco. Então, mas tem invernos, tem anos que essa massa de ar tropical continental ela abrange boa parte do Brasil, chegando a ocupar praticamente quase 60%, 80% do território. Ela ganha força, ela vem aqui, ó. Quando ela vem, ela chega até o sul do Brasil, toda a costa leste, né? Essa massa de ar tropical continental, às vezes ela ganha força. Não atua tanto quanto a massa de ar tropical atlântica, graças a Deus. Mas a tropical continental vira e volta, dá o ar da sua graça no nosso país. E no inverno também nós temos a presença da massa de ar polar atlântica. Massa de ar polar atlântica que
devido à intensidade e intensificação da pressão da massa de ar que ocorre no Polo Sul. Essa massa de ar ela sai da Antártida, atravessa o Oceano Atlântico, entrando no território, entrando no continente sul-americano pela Argentina, Uruguai e chegando ao território brasileiro. Bom, nós já falamos bastante sobre a massa polar atlântica, que é o encontro com a tropical atlântica, formando as frentes, né, e trazendo queda de temperatura e precipitação e queda de temperatura, que é que nós conhecemos de frente fria. Tranquilo sobre as massas de ar e as convergências que ocorrem aqui, eu vou dar um pause e retomar aqui para você entender através das legendas. E eu vou focar, né, na zona de convergência intertropical e na zona de convergência do Atlântico Sul, para ir pôr uma colher de pá no assunto ali e encerrar e passar a régua. Tá? Aí, pessoal, eu fiz a legenda que aparece no mapa quando se refere a Sítio ou Site e as Zacas. De novo, Site e Zacas, tá? Só para entender, a Sítio ou Site é a zona de convergência intertropical, tá? Zona de convergência intertropical, em que o encontro dos ventos alísios do norte e do sul, que é o encontro das massas de ar que vem do hemisfério norte e do hemisfério sul, que são superaquecidas, que a massa de ar é mais volátil devido ao aquecimento e a massa de ar é leve, elas se convergem nessa região, formando as CIT, a zona de convergência intertropical. Isso ocorre em todo o planeta, em toda a linha do Equador, tanto na América, no continente americano, na África, no sul da Ásia, nós temos a zona de convergência intertropical em todo o planeta, porque está ao entorno da linha do Equador, a região mais quente, né, onde ocorre a maior evaporação de água, então forma esse canal de nuvem, chovem praticamente quase todos os dias. E devido à Cordilheira dos Andes, que impede a saída de uma dessas massas de ar para o Oceano Pacífico, essa massa de ar equatorial continental volta para o continente, encontrando-se com a massa de ar tropical atlântica, formando as Zacas. E a Zaca é muito importante nós entendermos, porque as Zacas é que traz a maior parte de precipitação durante os meses de dezembro, janeiro, fevereiro até março, né? Início do verão no mês de dezembro, que o nosso verão começa lá no dia 22, 23 de dezembro e vai até março. Então, toda essa formação de chuva é graças à massa de ar equatorial continental que vem da floresta amazônica e encontra com a massa de ar tropical atlântica, por isso, zona de convergência do Atlântico Sul. Pessoal, se não fosse a Cordilheira dos Andes, essa massa de ar ia se dispersar para o Oceano Pacífico. Olha, se não fosse a Cordilheira dos Andes, ia se dispersar para o Pacífico. E lembra daquela massa de ar que eu desenhei, a tropical continental, que é quente e seca, ia dominar toda a região aqui do centro da América do Sul e abrangendo a principal parte, o território brasileiro, e aqui seria um grande deserto. O Brasil, a região sudeste e sul, a região sul e sudeste do Brasil, se não fosse as Zacas, todo esse fenômeno de relevo, o encontro da massa de ar tropical atlântica com a massa de ar equatorial continental, se não fosse isso e também se não fosse a floresta amazônica cedendo uma grande quantidade de água, aqui na nossa região seria um deserto. Nós estaríamos lascados. Da importância de preservar a floresta amazônica, né, para que, pois as árvores da floresta amazônica é que mais cedem água para essas Zacas, tá, e traz a chuva para nós. Senão nós viveríamos numa área muito seca, muito árida, e aqui seria um imenso deserto. Era para ser um deserto, mas não é, graças ao relevo e graças a essas massas de ar que vêm da floresta amazônica, tá? Um forte abraço, fiquem com Deus e mandem suas dúvidas e perguntas
sobre mais assuntos do tempo, da climatologia, que é um assunto que eu gosto muito. E eu deixo aqui um abraço para minha professora Margarete, que foi a minha mestre, né? Que foi a que me ensinou na faculdade e fez eu ter um sabor especial pela climatologia. Porque quando eu comecei a disciplina, eu falei, eu vou bombar, mas depois eu me apaixonei pela matéria, pelo assunto, e é uma das coisas que eu mais gosto de falar. Não sei se deu para perceber. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.